Bom dia. Esse rapaz simpático que fez a oração aqui é o pastor Marcos. Ele está nos visitando. E você deve estar perguntando por que ele não está aqui na frente, né? Não sei também. Mas é muito bom tê-lo conosco, pastor. Seja bem-vindo. Quantas pessoas estão nos visitando nesta manhã? Eu gostaria de ver as mãos. Tem o pastor Marcos aqui, a Avelina e a esposa estão ali. Professor Valdir, quanto tempo, que bom te ver aqui. Professor Valdir, para quem não conhece, aquele senhor ali, levanta a mão aí, professor. O professor Valdir foi diretor do nosso clube, Cruzeiro do Sul. Foi o nosso diretor no Campuri de 93, se não me engano. 94 em Ponta Grossa, no Paraná, Sul-Americano. E nós somos um clube muito bom. Naquela época, fomos muito bem, quer dizer, no Campuri. Graças muito ao professor que nos instruiu muito bem. Eu ouvi uma vez um pregador dizendo que existem 3 classes de pessoas que é difícil a gente falar. As crianças, porque são muito sinceras, né? Se você perguntar, você pode ouvir o que você não gostaria de ouvir. Aos jovens, que são muito antenados, qualquer coisa que você falar aqui que não esteja de acordo, eles vão saber. Aos mais velhos, os da terceira idade, ou melhor idade, como eles gostam de ser chamados, têm mais experiência que a gente, também sabem muito. Então, essas 3 classes, é difícil a gente falar. E eu queria incluir mais uma classe, que é difícil de falar também, os amigos. E eu, pelo menos acho que a maioria aqui são meus amigos. E se falar para amigo não é fácil, porque eles conhecem a gente. Então, qualquer coisa que você falar assim, eu te conheço, não é bem assim não, você não é assim não. Mas, qualquer coisa que vocês não discordarem, me falem lá fora. Como vocês todos sabem, eu não sou pregador. A minha dificuldade é falar. Mas como eu disse no último sermão que eu fiz aqui, acho que eu espero que assim como no dia de Pentecostes, que o Espírito Santo usou para que todo mundo falasse em diversas línguas e todo mundo entendia, eu creio que eu falar aqui também, o Espírito Santo vai traduzir, vai chegar no seu ouvido em um bom português. Certo? Vamos abra a sua Bíblia, o livro de Lucas. O capítulo 19. Essa história é bastante conhecida, todos conhecem de cor, até as crianças conhecem essa história. Mas a Bíblia é um livro tão interessante que cada vez que você lê alguma coisa, se você ler 10 vezes, você vai conseguir tirar alguma lição diferente daquele que você lê. E com essa história aqui não é diferente. Eu já ouvi vários sermões, já ouvi várias aplicações, e eu queria, nesta manhã de sábado, considerar com você também algumas explicações que eu aprendi essa semana estudando essa parte especial do livro de Lucas. A história conhecida, como falei, é a história de Zaqueu. Todos conhecem. Vamos ler então. Diz assim: Jesus entrou em Jericó e atravessava a cidade. Havia ali um homem rico chamado Zaqueu. Presta atenção para esse detalhe, um homem rico, chefe dos publicanos. Ele queria ver quem era Jesus, mas sendo de pequena estatura, não conseguia por causa da multidão. Assim correu adiante e subiu numa figueira brava para vê-lo, pois Jesus ia passar por ali. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e lhe disse: Zaqueu, desça depressa, quero ficar em sua casa hoje. Então ele desceu rapidamente e o recebeu com alegria. Todo o povo viu isso e começou a se queixar. Eles esperando na casa de um pecador. Mas Zaqueu, levantando-se, disse ao Senhor: Olha, Senhor, estou dando metade dos meus bens aos pobres, e se de alguém extorquir alguma coisa, devolverei 4 vezes mais. Jesus lhe disse: Hoje houve salvação nesta casa, porque este homem também é filho de Abraão, pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido.
Como disse, todos nós conhecemos a história de Zaqueu bastante. Mas talvez nós não conhecemos o Zaqueu. E quem era Zaqueu? Zaqueu, como nós vimos aqui, era um homem judeu que nasceu, cresceu ouvindo os mandamentos de Moisés, as leis de Moisés, conhecia. Zaqueu ele foi apresentado no templo, como todo bebê foi apresentado. Ele frequentava a sinagoga. Zaqueu era um homem bom. Mas os principais daquela época haviam se corrompido. A casa de Deus já não era somente uma casa de oração. As pessoas estavam usando para fazer comércio dentro da casa de Deus. Salteadores na casa de Deus. E o povo todo se corrompeu. E Zaqueu, assim naqueles dias, como nos dias de hoje, o dinheiro é algo que corrompe as pessoas. O que mais nós vimos hoje nos noticiários, alguém se envolvido com dinheiro e se corrompendo com o próprio. Zaqueu era um praticante daquelas leis, mas por aquelas as pessoas se corrompendo, Zaqueu então se corrompeu. Zaqueu se corrompeu de forma muito trágica, porque assim, ele traiu o seu próprio povo. Eu não sei quantos de vocês, acho que a maioria conhece, mas talvez os mais jovens não sabem. Alguns anos atrás, nós, aqui o Mato Grosso e o Mato Grosso do Sul, éramos um estado só. Então depois houve uma divisão. Hoje nem tanto, mas no começo era uma rivalidade que havia entre os dois estados. Se alguém falasse, nossa, que um sul-mato grossense viesse aqui e falasse mal daqui, ele poderia bem não voltar para casa. E nós vimos até pouco tempo na escolha para a sede da Copa, né? Era uma das que disputavam para a sede da Copa de 2014. E um mato-grossense que nem sequer passava na cabeça dele de perder para Campo Grande, lá para ser sede da Copa. E Zaqueu, ele era judeu, e agora ele tornou-se um publicano. Agora, o que é um publicano? Um publicano era aquele homem, os judeus agora estavam sob o jugo de romano. Os romanos cobravam impostos, também cobravam impostos das províncias ao redor. E Zaqueu agora era um dos contratados para cobrar imposto do seu próprio povo. Mas até aí tudo bem, todo mundo devia pagar o imposto. O problema era que Zaqueu roubava. Zaqueu, se vivesse os dias de hoje, bem provável estaria envolvido com a Lava Jato. Mas por que Zaqueu roubava? Era muito fácil, sabe por quê? Os romanos cobravam impostos dos judeus, mas somente Zaqueu, como publicano, só ele sabia a quantidade de imposto que ele podia cobrar. Vamos supor, os romanos falassem para Zaqueu, olha, o imposto é 15%, vamos dizer assim. Mas ninguém sabia, o povo não sabia, só Zaqueu sabia. Ele falava, eu vou cobrar 25, né, fico com 10, 15 e mando para Roma. E assim ele fez. E Zaqueu era um homem rico, ilicitamente. Mas Zaqueu conhecia a Jesus. Ele ouvia falar de Jesus. Ele ouvia falar sobre os milagres que Jesus havia feito, sobre curas, sobre mortos ressuscitando, doentes ficando curados, sobre coxos andarem. Ele sabia da fama de Jesus. Mas muitas vezes, o dinheiro, não quero dizer aqui de maneira alguma que ser rico é pecado. Mas muitas vezes o dinheiro ocupa o lugar de Deus na nossa vida, aí ele se torna prejudicial para nós. Zaqueu agora tinha uma vida de luxo. Mas ao mesmo tempo, a sua vida não era completa. Porque Zaqueu agora não podia mais frequentar a sinagoga. Porque Zaqueu era um traidor do seu povo. Quando ele passava nas ruas, apontavam-lhe o dedo. Olha lá o cobrador de imposto, ladrãozinho.
E aquilo, por mais dinheiro que Zaqueu tivesse, aquilo não preenchia o vazio que existia dentro de si. E um dia Zaqueu sentiu a vontade de ter um encontro com Jesus. Mas a impressão que eu tenho, quando eu leio a história de Zaqueu, é que ele queria ver Jesus, mas ele não queria que Jesus o visse. Assim, ao contrário do que, por exemplo, nós vimos na história de Nicodemos queria encontrar Jesus, mas não queria que ninguém visse ele com Jesus. Zaqueu, então, como diz a Bíblia, Zaqueu era um homem baixinho, né? E um baixinho, andando pelo caminho, seguindo Jesus, o máximo que ele podia ver era a poeira levantando, aquela multidão caminhando, seguindo Jesus. Mas Zaqueu olhou-se e falou, Jesus vai passar por ali. Então ele correu, se adiantou, subiu em uma árvore que ficava à beira do caminho, onde ele sabia que Jesus iria passar, e ele ficou quietinho esperando Jesus passar ali. O que nós aprendemos? Que quando Zaqueu subiu naquela árvore, Zaqueu empreendeu ali algum esforço para subir naquela árvore. E nós, quando queremos encontrar Jesus, nós temos que ter uma iniciativa, temos que partir, temos que empregar algum esforço para ter esse encontro com Jesus. Jesus, ele vem ao nosso encontro, nós temos que estar abertos para recebê-lo. Uma outra lição que nós podemos tirar dessa história, a Bíblia relata que ele subiu numa figueira brava. Não é do meu conhecimento, mas eu já vi muitas árvores que árvores são boas e tem outras que são bravas. Laranja, tem um tipo de laranja que é brava, que só serve para fazer doce, tem casca. E assim, e algumas dessas frutas não servem para nada. E essa figueira brava era uma figueira que não servia para nada. Era um fruto que ninguém aproveitava. E no nosso meio também assim. Mas Deus usou aquela figueira para ter o encontro com Zaqueu. Em nossa vida também, nós precisamos olhar para alguns irmãos. Olha, não, esse irmão não tem jeito. Não, aquele irmão não, esse não. E Deus pode usar pessoas como eu e você para levar pessoas a Jesus. E agora Zaqueu estava sob aquela árvore e Jesus passando por ali. E eu penso, Zaqueu falou, ele não vai olhar aqui para cima, não vai olhar. De repente, a multidão caminhando e de repente todo mundo para. Jesus agora olha para cima e vê aquele homem ali, poderoso, naquela cidade. Todos conheciam. Eu acredito que houve um murmurinho ali da multidão, né? Olhar para cima, olha quem está ali. Aquele lá, o rico, lá, o Zaqueu, o cobrador de imposto. E agora Jesus olha para Zaqueu e fala, Zaqueu, eu preciso da tua casa hoje. E aí a Bíblia diz que Zaqueu não hesitou, Zaqueu desceu depressa e foi com Jesus para a sua casa. E a multidão agora murmurava mais ainda, falando, não, ele vai na casa de um pecador. Irmãos, infelizmente, muitas vezes nós agimos como essa multidão. Nós muitas vezes vemos um irmão que caiu e nós, em vez de ajudá-lo a levantar, nós julgamos e condenamos. E com Jesus não foi diferente. A multidão falando, mas Jesus vai comer na casa de um pecador? Aquele é o maior ladrão aqui da cidade?
Meus amigos, quando Zaqueu recebeu Jesus em casa, houve uma transformação em sua vida. E não é diferente assim com o ser humano. Quando você encontra com Jesus, você passa a ser um ex alguma coisa. Assim como Zaqueu. Zaqueu agora se arrependeu. Disse: Senhor, eu vou devolver aos pobres o que eu tenho fraudado deles. E tem mais, se eu roubei de alguém, eu quero devolver 4 vezes mais, porque era costume novo, lá no Antigo Testamento, no Êxodo, lá a gente vê que se você roubasse um boi, você tinha que devolver 5 bois, e se você roubasse uma ovelha, tinha que devolver 4 ovelhas. Zaqueu conhecia esses mandamentos, disse: olha, se eu fraudei de alguém, eu devolverei 4 vezes mais. Note que agora que Zaqueu, em vez de tirar das pessoas, ele agora estava doando para as pessoas. Você vê que mudança na vida de Zaqueu. E também assim conosco, quando nós encontramos Jesus, nós passamos a ser ex alguma coisa. Um ex-mau filho, quando nós encontramos Jesus. Nós passamos a ser um ex-mau marido, uma ex-mau esposa. Quando você encontra com Jesus, você não sai da presença dele sendo a mesma pessoa. Você, a partir daquele momento, você é ex alguma coisa. Zaqueu agora era um homem feliz, porque ele achou, como Jesus disse, hoje veio salvação para esta casa. E agora ele tinha preenchido o vazio que existia dentro do ser. O vazio que muitos de nós temos hoje. Que o dinheiro não preenche, que uma casa nova não preenche, um carro do ano não preenche, que a sua esposa, o seu esposo não preenche esse vazio que existe dentro de você. É um vazio que só Jesus pode preencher. Só Ele consegue entender o que vai no íntimo da sua alma. Zaqueu havia sofrido tantos anos com aquilo te perturbando, porque ele sabia que estava errado. E conosco também é assim. Toda vez que nós pecamos, nós sabemos que estamos pecando. E aí Zaqueu, talvez ele tivesse ouvido por muito tempo uma das grandes mentiras que o inimigo conta. E até hoje, nós também, muitas vezes, ouvimos essa mentira e damos crédito a ela. Quando Satanás chega ao seu ouvido e fala para você: você foi longe demais. Não tem volta para você. Já sentiu assim quando você cometeu algum pecado? E você falou assim: acho que eu não tenho mais jeito mesmo. Foi como Judas sentiu quando entregou Jesus. Ele falou: não, eu traí um inocente. Nossa. Ele está atrás do ouvido dele: você foi longe demais, não tem volta para você. E ele foi e se matou. E muitas vezes nós estamos dando ouvido a essa voz de Satanás, essa grande mentira: você foi longe demais. Já aconteceu com você de você muitas vezes pecar e de repente você querer orar e você ouvir uma voz falando assim: não, nem adianta falar com Jesus agora, não vai te ouvir não. Viu o que você acabou de fazer? Lembra quando você era criança que você fez alguma coisa errada e bem se você deu de cara com seu pai, olhando para você? E você o que faz naquele momento? Ficar mudo, não tem o que falar. E nessa hora, nós não queremos encontrar com Jesus nesse momento. Eu me lembro quando eu era mais jovem, bem mais jovem, isso há pouco tempo atrás, bem pouco. Naquela fase de juventude, você tem uma fase que você fica meio rebelde, faz algumas coisas, e eu estava numa fase, não de rebeldia com meus pais, né? Assim, com a igreja você é uma fase, o pastor Marco até contou aqui que ele, na época, na nossa classe aqui, né, que ele foi servir o exército e de lá ele debandou para o mundo. E eu estava nessa idade mais ou menos, tinha acabado
não servir o exército. Infelizmente, eu gostaria tanto para não servir. Fica uma semana ralando e depois mandaram embora. Aí, a gente fica, época de escola, muito gostoso, os colegas, tal. Eu lembro que uma vez eu comecei a frequentar as noites com meus amigos, né? E as noites começaram a ficar mais longas, né? Meia-noite, 1 hora, 2, daqui a pouco chegava em casa só raiando. E o pior de tudo é que a minha mãe não dormia, né? A minha mãe, como acho que a maioria das mães aqui é assim, né? Quando o último filho não chega, a mãe dorme só no fracionados, né? Aí levanta, vai no quarto, o filho não chegou, ela deita, até dormir, vai no quarto, olha, o filho não chegou. E a minha mãe era assim. E eu lembro que eu passei uma noite, cheguei em casa por volta de 5 e pouco da manhã. E eu sabia que estava errado. E a pessoa que eu menos queria encontrar naquele dia eram meus pais. Mas não teve jeito, porque minha mãe, assim, quando você ia pegar na maçaneta, já abria a porta para você. E aí, quando eu cheguei em casa, quando foi, minha mãe já abriu a porta, onde você estava? Eu não tinha que falar, vou falar onde que eu estava agora. Mas a minha mãe ainda era mais tranquila, né? Mas tinha meu pai para encontrar. Não era muito tranquilo assim, não. Eu lembro que eu passei o dia todo correndo meu pai dentro de casa. Meu pai ia passar, ele ia para a cozinha, ele saía para o quarto, ele ia lá para fora. Assim, até como não teve jeito, porque à noite tinha o culto matutino, vespertino, que era sagrado lá em casa, não teve jeito, teve que encontrar com meu pai. E ali eu ouvi um sermão. Minha mãe tentando me defender, mas não tinha jeito, não tinha defesa. E ele me deu um sermão que eu nunca esqueci. Foi pior que se me desse dado uma surra. Mas eu mudei. Né? E graças aos meus pais estou aqui hoje. E quando você encontra com Jesus também, por mais que você tenta fugir, assim como Adão e Eva fizeram no jardim, quando descobriram que estavam nu, foram se esconder. Jesus vai ao seu encontro. Ele quer saber onde você está, o que você está fazendo. Mas ele não te condena se encontrar você nos piores lugares deste mundo. Ele te encontra e fala assim, vim para ti. O que você precisa? Eu quero te ajudar. Ele vai te buscar nos piores lugares que você frequenta. Como diz aquela música, Volta, que todo mundo conhece, do Leonardo Gonçalves, está no CD Jovem também. Não existe distância que Deus não possa te alcançar. Não importa quão longe você foi, é muito perto para Deus. O salmista disse, se eu for nas profundezas do mar, lá eu vou te encontrar. Se eu subir nas mais altas montanhas, lá o Senhor vai estar também. Não tem para onde fugir de Deus. Então o melhor que você faz é encontrar com Ele. Ele está louco para te encontrar. Não tem como fugir de Deus. Põe isso na sua cabeça. Toda vez que você sentir assim, ouvir aquela voz, você foi longe demais. Você vai ouvir outra voz. Estou aqui do seu lado. Na história de Zaqueu, nós vimos um final feliz para Zaqueu. E para aquele povo também judeu, né, que recebia, que pagava tanto imposto indevido. Mas o mais interessante, quando nós encontramos, eu vi nessa história de Jesus, no encontro de Zaqueu, Zaqueu tinha algo que impedia de chegar até Jesus. A multidão. E nós, quanta coisa nos impede de chegar a Jesus. O mundo, infelizmente,
oferece milhares de opções. A gente costuma falar assim, para os jovens tem milhares, não é só para os jovens não, tem para todo mundo. Até a menor idade tem um monte de opções lá fora. E o mundo está cheio de opções. São barreiras que o mundo coloca para que você não encontre com Jesus. Para te impedir de que você vá ter encontro com Jesus, para te impedir de que você veja Jesus. E nós temos, assim como Zaqueu também, empreender algum esforço para encontrar com Jesus, para buscá-lo. Não é fácil você levantar pela manhã, tirar alguns minutos para ler a Bíblia, porque o nosso dia, se tivesse 30 horas, ainda seria pouco. Nós acordamos correndo. Aí aquele que tem filho tem que levar o filho para a escola, tem que chegar cedo no trabalho, e você acaba passando o dia e não tendo encontro com Jesus. Jesus está ali esperando você vir falar com ele. E você foi trabalhar, passou o dia todo fora, voltou para casa, chega em casa, liga a televisão, e Jesus está ali esperando falar com você. Aí você fala com a sua esposa, conversa, às vezes briga porque teve um problema durante o dia, vão dormir brigados, e Jesus ali, querendo falar com você. São as multidões que o mundo coloca à nossa frente para que nos impeça de falar de Jesus. Mas graças a Deus, não existe barreira intransponível para Jesus. O inimigo é muito sagaz, ele vai colocar um monte de empecilhos para que você não vá até Jesus. Mas esse inimigo, ele já é um vencido. Ele está empreendendo últimos esforços para impedir que você também não conheça mais Jesus, não tenha uma comunhão maior com Jesus. E com a obediência, ele sabe que ele já está vencido, que tem pouco tempo. Nós estávamos discutindo na lição de hoje aqui. Muito pouco tempo nos resta neste mundo, graças a Deus. Os sinais se cumprem com precisão. E nós muitas vezes não damos tanta importância aos sinais que nós vimos. A gente quer ver grandes sinais. Entende? Todo mundo espera, acho que a maior espera, todo mundo espera, ou alguns até tem medo, o decreto dominical. Mas foi isso que Jesus falou que nos últimos tempos aconteceria? Nos últimos tempos nós teríamos guerra, terremotos, maremotos, fome, pai contra filhos, filho contra pais. Isso já está acontecendo? Todos os dias. E nós vamos aí brincando muitas vezes de ser cristão. Nós vemos aqui como o pastor até citou a nossa graça na Venezuela, nós todos acompanham pela televisão o caos que está aquela cidade, que para você comprar 1 quilo de feijão, você tem que passar o dia todo na fila do supermercado. E aqui feijão também não vai muito longe, né? O quilo de feijão também, ultimamente, está valendo ouro. Tudo são sinais da breve vinda de Jesus. E nós estamos tentando para isso, estamos querendo ver sinais maiores, estrondosos, trovões, raios. E nós nos damos conta, nós estamos preparando para encontrar com o nosso Deus. Eu conheço a maioria daqui, superficialmente, é claro. Mas eu não sei qual problema você enfrenta na sua vida. Eu não sei qual é a sua árvore, por exemplo. Eu não sei quais são as suas dificuldades. E muitas vezes nós condenamos os nossos irmãos exatamente porque nós não sabemos a dificuldade dele. Quando você vê um irmão caindo em algum pecado que você não comete, você é o primeiro a apontar o dedo. Eu aponto. Por quê? Porque ninguém pode me julgar por aquele pecado, aquele eu não cometo. Mas e outros pecados que eu cometo? Quem me acusa?
Quem me aponta? Então, irmãos, quando você vê o irmão caindo, antes de falar qualquer coisa, estenda a mão para ele. Naquele momento que ele mais precisa. Quando nós erramos, todo mundo, essa frase até diz, quando nós erramos, a última coisa que nós precisamos é de um sermão. De alguém falar para você, você está errado. Você sabe que está errado, ninguém precisa falar para você isso. Então, o que nós temos que fazer é estender a mão. O que eu posso fazer por você? De que maneira eu posso te ajudar? E assim nós podemos levar o nosso irmão de volta aos braços de Cristo. E não afundá-lo mais na sua situação. Eu queria encerrar nessa manhã continuando dizendo que não conheço quais são as suas fraquezas. Quais são os seus pecados. Quais são as suas dificuldades. Qual a aflição que te atormenta dia e noite. Eu não sei. Mas eu quero dizer que o mesmo de Jesus, que um dia encontrou Zaqueu, e levou salvação para casa de Zaqueu, esse mesmo Jesus está aqui hoje. E se você quiser, Ele vai falar com você. Mas como eu disse, Deus vai falar com você baixinho. Nós temos que estar atentos para poder ouvir a voz de Deus. E saber discernir qual é a voz de Deus. Eu ouvi um sermão na semana passada, se não me engano, e falava sobre isso. Que um pastor estava lá no Texas, se não me engano. Estava ali numa festa de cowboys, e de repente ele viu que um cowboy estava bem tristinho num canto. E ele perguntou, por que você está triste? Ele falou, é que o meu cavalo, ele fugiu com os cavalos selvagens. E aí o pastor perguntou, mas como que é seu cavalo? Ah, meu cavalo é assim, 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 assim. E o pastor falou assim, eu vi um cavalo semelhante a este, junto com os cavalos selvagens, em um lugar aqui. Ele falou, sério? Pastor, sim. Eu vou lá. Então, pastor, eu posso ir com você? Ele falou, pode. Aí eles foram e de longe ele avistou aquela tropa de cavalos selvagens e lá no meio estava o seu cavalo. Ele então falou, pastor, fique aqui, que daqui para frente eu vou sozinho. E ele então se rastejou para que os cavalos selvagens não se assustassem e saíssem correndo, o seu cavalo acompanharia. Ele rastejou até próximo daquele cavalo e quando chegou perto, ele deu um grito chamando pelo seu cavalo. Todos os cavalos se espantaram e de repente começou uma correria, subiu uma poeira. E ele ficou ali esperando a poeira baixar para ver o que tinha acontecido. E enquanto todos os cavalos selvagens fugiram, ele viu um cavalo que dava passo para frente e voltava. Ia para frente e voltava. E ele falava para vai para frente e voltava. Até que por fim ele deu meia volta e veio em direção àquele cowboy. Ele só voltou porque ele conhecia a voz do seu dono. Ele sabia que alguém que estava chamando era alguém conhecido. E nós, neste mundo de tantas luzes, de tanta confusão, nós temos que estar atentos. Mas não basta estar atento, nós temos que conhecer a voz de Deus. E na outra forma de conhecer a voz de Deus é estudar a Bíblia. A Bíblia é a voz de Deus falando a nós. E quando nós ouvimos a Bíblia, nós facilmente, em meio a tantas vozes que o mundo coloca no nosso ouvido, nós sabemos identificar qual é a voz de Deus e ouvir a voz de Deus. Neste momento nós ouviremos uma música, o Quarteto Uno vai cantar. Eu espero, sinceramente, nesta manhã,
E que você, ao sair daqui para casa, você possa estar mais atento a ouvir a voz de Deus. O profeta falou que Jesus não falou num trovão, numa tempestade, ele falou numa calmaria. E nessa calmaria que nós esperamos ouvir a voz de Deus. Que o Senhor nos abençoe, para que em meio a tanta multidão, a tantas vozes que falam no nosso ouvido, nós possamos saber e dar atenção à voz de Deus. É meu desejo de oração a todos nesta manhã. Amém. Calma, mansa, serena, tranquila é a voz do meu Salvador. Calma, mansa, serena, tranquila é a voz que me chama com amor. Devo atender ao convite amável e sim responder ao chamado incansável, pois calma, mansa, serena, tranquila é a voz do querido Jesus. E sua voz não vai estar no forte vento, no terremoto ou no fogo intenso, mas na tranquila brisa sussurrar. Eu sei que ali a voz de Deus está. Calma, mansa, serena, tranquila é a voz do meu Salvador. Calma, mansa, serena, tranquila é a voz que me chama com amor. Devo atender ao convite amável e sim responder ao chamado incansável, pois